Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje eu vou continuar com essa sequência de tutoriais que foram os últimos tutoriais que a gente fez, que a gente praticamente criou um servidor web completo aqui. A gente instalou o Nginx, a gente configurou o PHP FPM, o MySQL, configurou o servidor propriamente dito. Eu estou inclusive com o servidor aberto aqui, que é aquele servidor que a gente tinha configurado no Google Cloud Platform. Ele está aqui com o Nginx rodando aqui, já funcionando, né? Se você verificar aqui, esse foi o tutorial que a gente utilizou para configurar o Nginx e o PHP FPM, acho que uns 2 tutoriais para trás. Então, agora eu decidi fazer o seguinte: a gente vai configurar o Apache nesse servidor para quem utiliza o Apache também ter as mesmas configurações. Se você não quiser utilizar o Nginx, você pode utilizar o Apache ou vice-versa. Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, como sempre, eu criei um script aqui. Eu vou deixar esse script na descrição do vídeo aí para que você possa seguir. Para que você possa utilizar esse script aqui para você configurar o seu próprio servidor. Para quem não seguiu os tutoriais anteriores, eu estou utilizando o Debian aqui, é um servidor que está online, tá no domínio testes.otaviomiranda.com.br e ele tá funcionando aqui no Google Cloud Platform. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é sudo systemctl stop Nginx. Desculpa. Nginx. Sugo. Tava certo, o comando é sudo systemctl. Tinha digitado sugo. Stop Nginx. Então agora, se a gente conferir o nosso domínio aqui, não funciona mais, não tem nada aqui nele mais, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos seguir o scriptzinho que eu bolei aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um update nos pacotes aqui do Debian. Se for outra versão do Linux, infelizmente esse tutorial só fiz no Debian aqui. Também testei no Ubuntu, então vai funcionar no Ubuntu Server, no Linux Mint, se você quiser fazer no seu computador local, ou no Debian em si. E aqui tem 2 comandinhos para Linux Mint, Ubuntu e para Debian. Então aqui, vamos continuar seguindo aqui o tutorial. O próximo comando aqui a gente vai instalar o Apache e o FCGID aqui, o FastCGI no caso aqui, para a gente utilizar aqui. Então vamos colar essa linha de comando aqui, vou dar um yes para continuar a instalação aqui. Beleza. Então, agora aqui é o seguinte, é o que eu estava falando. Para o Ubuntu, você vai utilizar estas linhas de comando aqui para adicionar o repositório do PHP FPM. Para Debian, você pode utilizar esses comandos aqui de baixo. Eu vou copiar eles inteiros aqui e vou colar aqui no terminal. Você vai ver que vai dar certinho. Eu dei um Enter ali porque sobrou essa linha final aqui. Então, belezinha aqui. Então agora a gente já pode seguir com a instalação do PHP FPM. Eu estou utilizando a versão 7.2, já tem versões mais recentes, estáveis do PHP, mas como eu sempre estou utilizando já em outros servidores o 7.2, não tendo nenhum problema, vamos utilizar a versão 7.2 por enquanto. Então sudo apt-get install, vamos instalar o PHP FPM, PHP Common, e aqui tem um monte de pacote aqui. PHP MySQL, PHP CLI, PHP Zip, PHP Curl, um monte de pacotinho aqui para você instalar aí no seu PHP. Então vamos copiar essa linha inteira aqui, já de uma vez, e vamos colar no nosso, isso aqui tá gravando a tela. Vamos colar no nosso terminal. Aqui é o seguinte, ele tá falando aqui, ó, que o PHP 7.2 já está na versão mais nova, PHP Common, todos os pacotes que eu pedi para instalar
tá falando que já estão nas versões mais novas, né? Ou seja, nos tutoriais anteriores, quando a gente configurou o Nginx nesse servidor aqui, a gente já tinha feito essa instalação aqui. Então, aqui eu não vou precisar disso aqui. Então, já que já está instalado, o php.ini provavelmente já vai estar configurado. Mas eu vou fazer com você, só para você ver o que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou abrir o php.ini, que está na pasta etc, php 7.2 fpm php.ini. Esse é o php.ini que a gente vai utilizar porque a gente vai utilizar o php fpm. Então, eu vou colar aqui para já abrir aqui. Eu abri no Nano, né? Se você gosta de utilizar outro editor de texto, fica à vontade, pode utilizar o VI também. Então aqui a gente vai editar o seguinte, Files Upload. Vamos colocar on, então vou dar um Ctrl W, vou colar aqui o que eu estava procurando, vou dar um Enter. Files Upload já está descomentado e está on, então beleza, vamos para o próximo. Allow URLF Open, então vou dar um Ctrl W, colar aqui. Allow URLF Open, já está descomentado, já vai vir descomentado no seu também. E provavelmente já vai vir on também, igual está aqui. Memory Limit, aqui vai depender de quanto de memória você vai disponibilizar do servidor para a sua aplicação. Aqui no caso eu vou deixar 256 MB, o que eu acho que é suficiente para a maioria das aplicações menores aí. Se a sua aplicação faz umas requisições maiores, precisa de mais memória, você pode aumentar esse número aqui. Sempre deixa o M ali, coloca quanto de memória você quiser. Vou pesquisar o outro aqui. O outro é Upload Max File Size. Aqui tá 100 MB, mas não deixa 100 MB não. Acho que eu coloquei 20 MB. Isso aqui é qual o tamanho máximo dos arquivos que você vai permitir que outras pessoas enviem para o seu servidor. Ou você mesmo, se você criar um form com upload, você vai permitir essa quantidade de mega. Acho que 20 mega é o suficiente para você enviar, por exemplo, uma imagem gigante. A não ser que você vai enviar arquivos maiores que 20 mega. Acho que não precisa aumentar mais. Aqui o Max Execution Time, aqui por ser um servidor de testes, eu deixei em 360. Aliás, aqui tá 1000. Na verdade, esse aqui é um servidor de testes, então você vai calcular aí, eu acho que isso aqui vem com um padrão 60, se eu não me engano. Então você pode colocar 60, se você acha que o seu site está meio lento e está cortando a conexão antes de terminar de executar o script, você pode aumentar para 120, sei lá, 360, depende da sua aplicação aí. Aqui, o Date Time Zone, no seu aí, vai estar comentado. Vou dar um Ctrl W, vou pesquisar ele aqui. No seu aí, ele vai estar comentado, assim, se eu não me engano, ele vai estar comentado e sem nada aqui no conteúdo. Então, você vai descomentar, apagando esses dois pontos aqui, e vai colocar igual América, América / São _ Paulo. Aqui a gente vai reiniciar o Apache e o PHP 7.2 FPM, então... Aqui, ó, a gente vai criar uma pasta para o nosso site. Essa pasta já existe no servidor aqui. Se você olhar no começo do script aqui, ó, eu coloquei editar testes.otaviomiranda.com.br para o seu domínio, que no caso vai ser, sei lá, www.seudomínio.com.br, e editar o nome de usuário para o nome de usuário que você deseja utilizar para o site que você vai configurar. Então, aqui, ó, se você editar essas duas variáveis aqui, ó, direto, editar no arquivo todas as ocorrências dessa variável aqui, dessas duas variáveis que eu falei, ele já vai editar todos os locais onde você precisa configurar aqui. Então, eu já vou copiar isso aqui, sudo makedir, eu estou criando uma pasta para o usuário na pasta var/www.testes.otaviomiranda.com.br. Então eu vou copiar isso aqui para a gente ir mais rapidinho.
Ah lá, aqui ele está falando, ó, não pode criar o diretório porque o arquivo já existe. Se você der um ls lá, /var, /www, teste.otaviomiranda.com.br, você vê que ela já existe aqui, ó, essa pastinha. Sudo add user, eu não sei se tem esse usuário já criado aqui, eu acho que não. Mas então, aqui é o seguinte, sudo add user add, aliás, nome do usuário, -d, que é o diretório home desse usuário, e a pasta do site. E -s /sbin /no login, que o usuário não tem shell, ele não faz login no servidor. Esse usuário é somente para uso no site. Então, vamos tentar criar esse usuário aqui. Ele não existia não, ele criou aqui agora. Vou alterar a senha desse usuário, sudo passwd, nome do usuário que você estiver utilizando. Colocar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para esse usuário aqui. Não vai invadir esse servidor não, hein? Sudo, aqui no caso a gente está mudando as permissões dessa pasta do site aqui, ó, provavelmente ela deve estar com permissão para outro usuário. Vamos dar um ls nela lá de novo. -lh. Então aqui, ó, a pasta desse usuário está com permissões para o usuário testes_Otávio Miranda, que provavelmente a gente criou no tutorial anterior, e para o grupo testes_Otávio Miranda. Então a gente vai modificar isso agora. A pasta desse site aqui vai ter as permissões desse usuário e desse grupo aqui. Então, sudo chon -r, nome de usuário, 2 pontos, nome do grupo, e aí o caminho da pasta aqui. Então vamos colar o comandinho, vai demorar um pouquinho, deve ter muito arquivo naquela pasta. Beleza. Só para você ver, eu vou dar um ls nela lá de novo. Agora, tá vendo? A pasta inteira tem o usuário e grupo, nome de usuário, que é o usuário que a gente acabou de criar. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, na próxima aqui a gente vai criar uma pool do site. Se você viu tutoriais anteriores, você sabe que na pasta do PHP FPM tem na pools do PHP FPM tem um arquivo www.conf. Esse arquivo é um exemplo para você configurar a pool do seu site. Você pode copiar ele para um novo arquivo, igual está aqui nesse comando. Então, vamos dar um sudo cp, o arquivo de exemplo da pool, para o arquivo de exemplo para o arquivo de configuração do nosso site mesmo. Então, vou dar uma cópia aqui. E aqui eu vou editar aquele arquivo, não sudo nano /etc /php 7.2 fpm, o arquivo que a gente acabou de gerar aqui, baseado no arquivo de exemplo. Então vou dar um enter aqui. Aqui é o seguinte, você vai vir aqui em user, vai colocar, acho que o nome de usuário é nome usuário, né? É nome usuário. Então aqui a gente vai colocar nome _ usuário. E no group, nome _ usuário. Aqui, ó, no listing, você vai colocar 127.0.0.1 2.9010. Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair, e aí a gente pode reiniciar de novo. Deixa eu achar o comando aqui que eu reiniciei os dois servidores. Aqui. A gente já pode reiniciar de novo os servidores, só para entrar a configuração que a gente acabou de fazer. Aqui eu explico o que a gente tinha que alterar. Faltou alterar o nome da pool lá. Então vamos voltar lá naquele arquivo. O nome da pool aqui vai ser nome usuário. Vou colocar, porque esse site não tem nome, né? Então, testes _ Otávio Miranda. Salvei e agora eu reinicio os servidores de novo só para entrar o nome da pool. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar
um arquivo dentro da pasta do Apache, tem uma pastinha chamada Sites Enabled. Esses são os sites que estão ativos no servidor. Então a gente vai criar esse arquivo chamado testes.otaviomiranda.com.br.conf. Então vamos copiar isso aqui tudo, só para ir mais rápido, a gente não ter que digitar. E aqui eu já deixei configurado aqui o virtual host da porta 80. Então se você ver aqui, ó, server admin e-mail @testes.otaviomiranda.com.br.com. Vou apagar isso aqui. Então é o seguinte, ó, eu deixei esse domínio aqui justamente para você, na hora que você editar esse domínio testes.otaviomiranda.com.br para o seu domínio, ele já alterar tudo. Então não vou mexer muito nisso aqui não. Então o documento root aqui vai ser a pasta do site. O server name aqui no caso é o domínio. Aqui, se você tiver um www, pode colocar um server alias para www.oseudomínio.com.br. Aqui o custom log, que vai ser o access log desse arquivo aqui, vai para a pasta var/log/apache. E aí o nome do domínio, -access log, e aí aqui tem tudo. E o error log é a mesma coisa, só que com final -error log. Então, se tiver dando erro no seu servidor, você pode dar um tail e -f nesses arquivos aí para você ver em tempo real o que está acontecendo. Aqui os files match aqui do PHP vai enviar tudo pro PHP FPM, no caso aqui. E aqui aqui eu estou criando um diretório que fala para configurar o diretório com a pasta do site. Se você não quiser, não precisa alterar praticamente nada nisso aqui, apenas o domínio e a pasta do site. Isso aqui vai fazer o seu servidor rodar na porta 80, HTTP não seguro. Vamos fazer um teste aqui só para a gente ver. Vou colar aqui, vou dar um Ctrl+O para salvar, Ctrl+X para sair e vou mandar reiniciar os servidores. A partir desse momento, vou abrir uma janela anônima aqui, porque senão o cache não vai deixar eu abrir aquele domínio na porta 80. Vou colocar aqui http://testes.otaviomiranda.com.br. Vou dar um Enter. Você vê que já está navegando, já está funcionando aqui o domínio, só que não seguro, não tem HTTPS nesse servidor ainda. O estranho aqui, que aconteceu aqui, é que ele não está lendo aqui as tags do PHP. Na verdade, o Apache está funcionando, mas por algum motivo não está lendo aqui o script. Então, o que acontece foi que eu esqueci de adicionar, eu cortei o vídeo aqui para eu tentar entender o que estava acontecendo, mas eu descobri que eu tinha esquecido de ativar os módulos necessários aqui para o Apache. Então, eu adicionei essa linha aqui, ó. Sudo A2 em mode action fcgid alias prox fcgi mpm20. Então, vamos adicionar essa linha aqui e executar. E aí ele te fala que ativou os módulos ali que não estavam ativos. Você dá um sudo para restartar o Apache, sudo systemctl restart Apache 2. Não sei se vai ter que reiniciar o PHP FPM, vou dar um Ctrl+R. Agora ele está lendo as tags do PHP normalmente, então tá igual estava antes. Aqui mais uma coisinha que a gente vai fazer depois. Aqui no caso ele já está funcionando com PHP, então se você editar o arquivo PHP, por exemplo, nano/sudo, vou dar um sudo nano/etc, aliás, /var/www testes index. Se você editar esse arquivo aqui, colocar, por exemplo, aqui um php info, Ctrl+O para salvar, a gente executar, você vai ver que aqui ele já está com o server API utilizando o PHP FPM aqui, certo? Essa versão do PHP e aqui as outras configurações do servidor aqui. Então tá funcionando bonitinho. Só que agora ele está sem HTTPS. Num dos últimos tutoriais, se eu não me engano, um anterior ou dois anteriores,
a gente configurou o Let's Encrypt aqui nessa pasta. Então, eu já tenho os certificados aqui nesse servidor, eu não preciso reconfigurar. Se você não viu o tutorial do Let's Encrypt, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, aí é só você acompanhar o outro tutorial para você gerar os certificados do Let's Encrypt. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ativar mais um módulo chamado SSL no Apache. Eu vou dar um Enter. Vou ter que reiniciar de novo o Apache de todo jeito. Então vou dar um Restart. E já está ativo o módulo. Depois que eu ativei o módulo, eu tenho que voltar naquele arquivo de configuração do nosso site, lá no Apache, que está na pasta etc apache 2 sites enabled testes.otaviomiranda.com.br.conf. Então eu vou abrir esse arquivo e abaixo aqui desse virtual host, eu vou criar um outro virtual host para a porta 443, que é este virtual host aqui. Aqui ele tem praticamente as mesmas configurações do de cima, e depois, mais abaixo um pouco, aqui, ó, quando começa o SSL Engine On aqui, ele vai ter mais um monte de configurações só para SSL. E aqui embaixo vai ter o caminho dos certificados, que é onde o Let's Encrypt gerou os certificados mesmo no outro tutorial. Então eu vou utilizar aqueles mesmos certificados aqui. Então vou dar um Ctrl C aqui, vou colar aqui o domínio. Não foi? Já foi, já tinha ido. E abrir de novo. Então vamos descer aqui, vou colar. Vou dar um Ctrl O para salvar, sair. E agora eu vou reiniciar o Apache e o PHP FPM System ctl restart PHP 7.2-fpm. Enter. Reiniciado aqui. Cadê meu navegador? Deixa eu abrir ele aqui. Reiniciado aqui, a gente pode vir e abrir agora com HTTPS ativo aqui. A conexão é segura com esse site. Ó. Você vê aqui os dados do certificado, tudo aqui. Bom, então agora tem o cadeadinho e a conexão é segura. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu cheguei no fim. Cheguei no fim do tutorial aqui. A gente configurou então o Apache 2 com o PHP 7 mais o PHP FPM para rodar os nossos scripts PHP aqui utilizando o PHP FPM. Se você tiver alguma sugestão de tutorial, só deixar aí nos comentários. Se eu souber, eu crio para você. Até o próximo.